Olha, por que a esquerda é tão hipócrita? Veja, primeiro tem um caminho histórico, né? Como se fala em filosofia política, a política tomou o lugar da graça. O que significa isso em teologia? Grosso modo, a partir do final do século XVIII, com a Revolução Francesa e todos os processos de utopia política que foram sendo construídos ao longo do século XIX e XX, a política tomou o lugar da graça. A graça era compreendida no cristianismo como aquela intervenção divina que iria redimir o mundo e a história. Passou-se a acreditar que isso seria atividade política, né? E nesse sentido, a política é aqueles que, claro, isso é justamente o grupo que vai ser compreendido como esquerda, né? Essa moçada passou a se ver como sendo uma espécie de santidade no mundo, que é a favor do bem, que ama a humanidade, quando na realidade é normalmente gente que ama a humanidade detesta seu semelhante. Então, assim como a ideia puritana, né? A ideia de que você é puro, de que você está do lado de Deus, de que você é santo, alguma coisa assim, normalmente implicava em hipocrisia social, como todo mundo sabe, né? Basta lembrar, por exemplo, o livro do Nathaniel Hawthorne, A Letra Escarlate, né? A famosa letra que se colocava na roupa das mulheres que tinham tido caso com outro homem durante o casamento delas e, portanto, eram humilhadas pelo grupo social e usavam a letra escarlate, a letra A, né? De adúltera. E, portanto, toda a hipocrisia associada a isso, uma vez que as pessoas são muito mais confusas do que a norma social gostaria que fosse, né, nos seus afetos e desejos, mas, então, a hipocrisia daqueles que se acham do bem sempre foi uma marca, né? E como o cristianismo trouxe essa ideia de que você... Isso já vinha presente no judaísmo, né? O cristianismo radicalizou essa ideia de uma religião dos bons, ou dos santos, né? Veja, o cristianismo não é só isso, né? Teve muita gente que combateu esse tipo de visão dentro do próprio cristianismo. A política de esquerda herdou isso para ela, porque o povo da esquerda passou a achar que eles eram salvadores do mundo. Só que tem uma diferença que eu lembro que isso foi objeto de discussão de uma entrevista que eu dei para Páginas Amarelas da Veja em 2011. Você vê, às vezes, como a memória funciona, que é o seguinte, tinha a ver exatamente com essa questão. Só que a esquerda é pior do que os puritanos, sabe? Ela é pior do que a moçadinha cristã que se acha do bem. Sabe por que ela é pior? Porque essa moçadinha ainda acreditava que carregava o pecado em si. E a esquerda acha, como todo mundo normalmente, que é secular hoje, não acredita no pecado, acha que não carrega nenhum pecado em si. Então a hipocrisia fica pior ainda, né? Porque a ideia de que você tem um pecado dentro de si, isso estabelece um certo reparo, uma certa dinâmica ambivalente de você para consigo mesmo, entende? E a moçada da esquerda, como não tem pecado nenhum, eles se veem como autênticos representantes do bem histórico e do bem político. E aí, eles são hipócritas pra caralho, né? Super hipócritas. E fazem todo tipo de baixaria, como todo mundo. Em política são venenosos e mentirosos, como todo mundo é em política. E o incrível, e tem uma outra coisa que eu acho que atrai muito, é porque esse tipo de atitude que você representa o bem atrai muito jovem, né? Que tem muito pouco conhecimento de si mesmo e adora pensar em si mesmo como alguém que vai salvar o mundo, né? Então, a hipocrisia acaba sendo, nesse sentido, uma das características dela é que ela afirma aí, nesse caso, que ela não existe. Todo mundo sabe, inclusive autores do século XVII, chamados moralistas franceses, que eram uma espécie assim, de analistas da natureza humana, não moralistas no sentido da esquerda, né? De cagar regra para os outros, eles já sabiam que a substância da moral pública é a hipocrisia. Existe uma hipocrisia na moral pública, né? Uma certa mentira que compõe o cenário do convívio social.
Mas a esquerda acha que ela não padece dessa mentira. E, portanto, ela se vê como santa. Portanto, essa gente nunca é de confiança.